Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do 32º Exame de Ordem. Hoje ao meu lado está aqui Aline de Jesus, ela que foi aprovada e vai contar um pouquinho de sua história. Aline, seja bem-vinda, obrigada por vir até São Paulo. Conta um pouquinho pra gente de onde você é, sua idade, sua formação. Meu nome é Aline, eu sou formada em Direito, prestei esse 32º exame e sou de Floripa. Muito bom, terra boa. Sim, Floripa. sim. Bom, Aline, conta pra gente como que foi essa sua preparação para o exame da OAB. Foram quantos meses de estudo? Como que era a sua rotina? Quantas horas por dia você conseguia dedicar aos estudos da OAB? Bom, eu estudei mais ou menos uns 6 meses. Eu estudava pelas aulas do YouTube, né, de estratégia, ao vivo, que foi como eu consegui me equilibrar melhor. Porque eu não consigo estudar tanto por videoaula, assim, gravada, né? A gente acaba ficando um pouquinho mais preguiçoso mesmo. E então eu estudava ao vivo com os professores. Eu fazia o caderno, eu lia PDFs e também fazia os simulados no sábado, porque eles sempre faziam simulados. Então todos os simulados de estratégia eu fiz para verificar como que estava assim a questão do aprendizado. Muito bom. E na segunda fase, como que você escolheu Direito do Trabalho? Eu não gostava muito de direito do trabalho na faculdade, mas eu conheci a professora Priscila, né? E nisso, assim, foi assim, eu me apaixonei, porque ela tem uma didática incrível, assim. Ela explicando o direito do trabalho é outro mundo, assim. Você acaba, assim, se apaixonando pela matéria. Então, eu escolhi trabalho porque eu achei que eu tinha mais afinidade com a matéria. Até porque, assim, eu comecei a fazer uns simulados e eu vi que tava legal, assim, tava legal. Eu conseguia, assim, atingir o objetivo da peça, tudo. E eu decidi, então, fazer o cursinho com ela. E nas questões onde ela corrigia, assim, fiz alguns simulados com ela em que ela corrigiu. E ela sempre falava, assim, nas respostas, né? Que eles dão sempre um feedback de como que você tá indo na peça. Ela sempre falava, assim, que tinha que melhorar um pouquinho. Tanto que no último que ela corrigiu, eu fiquei muito feliz. Porque ela falou assim, nossa, já temos um grande avanço aqui. E, assim, foi, assim, incrível, porque eu fui pra prova. Ela acertou a peça, né? Ela acertou que era uma contestação simples, sem a reconvenção. E, assim, eu fui confiante. Um dia antes da prova, eu estudei contestação, estudei todas as teses que ela tinha passado, porque ela passou um cronograma pra gente. E, assim, foi isso, acertei, fui muito bem na prova, passei, assim, saí da prova tranquila. Ao contrário da primeira fase, né, que eu saí bem tensa, mas saí tranquila e foi muito legal, assim, essa questão de saber que já tinha saído da prova, sabendo que tinha sido aprovada. Depois da prova a gente fica com encucando, assim, que não passou, mas a gente sabe o resultado, assim, é bem tranquilo. E você considera, então, que toda essa instrução da professora, do estratégia, material, esse direcionamento, ele foi essencial para a sua aprovação? Foi essencial a professora Priscila na segunda fase, porque ela entrega pra gente um cronograma. Nesse cronograma, a gente tem o que a gente vai estudar. Então, a gente acaba, se a gente seguir o cronograma, a gente consegue fechar o edital. Foi um mês, né? A gente teve um mês só para estudar para a segunda fase. Mas as peças principais, a gente conseguiu concluir. Então, assim, eu também me esforcei muito, porque como eu estava trabalhando, eu só tinha 4 horas para estudar. Eu estudava no ônibus, eu levava os PDFs para ler no horário de almoço. As aulas mesmo, eu baixava as aulas, tem como a gente baixar, né? E ia escutando no ônibus as aulas. E foi isso, assim, a minha preparação. E todo final de semana é um simulado também, que o simulado é a parte essencial pra gente medir como a gente tá, pra gente saber se a gente sabe fazer a peça realmente. E como você conheceu estratégia? Eu conheci na faculdade. Eu não lembro exatamente o momento, mas eu conheci o Estratégia Concursos, né? Eu conheci alguns professores, porque eu estudava para concurso. E aí eu conheci, acho que foi o professor Paulo, aí depois o Rosenval, aí fui indo. Aí eu descobri que ele estava dando um cursinho pra OAB. E eu fiz, sabe? Eu comecei a estudar com eles, tudo. E foi assim, Deu super certo. deu super certo. Muito bom. Agora conta pra gente uma coisa, né? Nós sempre falamos da parte técnica, mas também gostamos de falar da parte emocional, porque ela é muito importante. Sim, Dependendo com do grau de certeza. ansiedade e nervosismo, isso atrapalha o rendimento do aluno naquela hora da prova. Como que você lidou com a parte emocional ao longo de todo o processo? Você tinha muita ansiedade? Tinha alguma dificuldade?
sim, eu sou uma pessoa bem ansiosa. Então, eu sempre tentava seguir as dicas dos professores. Tipo, pra gente se acalmar, que essa prova, ela não define quem a gente é, né? Então, eu sempre colocava isso na cabeça. Eu sou uma pessoa que me cobro bastante, né? Eu sempre quero dar o meu melhor em tudo que eu faço. E então, assim, pra prova, eu sempre tentava respirar fundo. Quando eu não atingia a nota nos simulados, eu pensava, é só um treino, é só um treino. Aqui eu posso errar. Na prova, eu quero dar o meu melhor. Então, eu controlava isso através disso, assim, sabe? Tentando me manter. E também quando eu tava muito cansada já de estudar, assim, porque é uma rotina pesada de estudar, assim, várias horas por dia. E eu parava tudo, eu ia comer alguma coisa, eu ia ou assistir um filme, alguma coisinha que eu queria fazer, saía, dava uma volta. Então, foi basicamente isso que eu fiz. Eu não sou muito de sair, então ficava mais em casa, assim, fazia alguma atividade em casa. Entendi. E também tinha pandemia, né? A pandemia também, que acabou afetando o psicológico de muitas pessoas. Assim, gosto muito caseira. Então, eu sempre assistia um filme. Eu tinha o meu período. Eu estudava de tal hora a tal hora e parava tudo. Eu sabia o meu momento de parar. A gente tem que saber o momento de parar, né? E fazer outra coisa, tipo, descansar a mente, um hobby, exatamente, um hobby. Muito bom. E no dia da prova, você estava nervosa? Você se lembra como que você administrou o seu tempo de prova da segunda fase? Da segunda fase foi muito tranquila. A professora deu as dicas de como a gente fazer a segunda fase, né? Eu não estudei no dia, porque ela explicou que se a gente estudasse naquele dia, a gente não ia absorver nada. Então, eu não abri Vademecum, eu não li nada. Eu só simplesmente deu meu horário de ir pra prova, eu fui, fiquei na fila, eu medi a temperatura e fiz pré na sala. Sentei, fui a primeira a chegar, fiquei tranquila, sentei. Eu não tava ansiosa. Pra primeira fase, eu fiquei muito mais ansiosa. Mas na segunda, não. Eu tava bem tranquila. Eu sabia que ia dar certo. Eu cheguei, eu olhei, assim, a minha gorduchinha, né? Que a professora chama a CLT dela de gorduchinha. Eu vi a carinha da professora Priscila ali e eu comecei a rir porque eu lembrei de um assunto que ela falou na aula. E então eu dormi. Eu cheguei e dormi. Como eu cheguei muito cedo, eu dormi, descansei e tudo. Só acordei quando chegou mais pessoas, daí eu comecei a conversar com o pessoal dali, né? Que eu já tinha conhecido da primeira fase. E foi tranquilo, eu abri a peça, assim, eu vi que era contestação, aquilo me deu uma segurança incrível, assim. Achei, fiz em 1 hora, né? Como a professora fala, encontra as teses e faz o esqueleto em 1 hora. E terminei a peça. E depois que eu terminei a peça, fiz as questões, eu concluí a prova em 5 horas e meia. E foi muito, muito tranquilo. Eu não sei explicar a sensação que eu tive, assim, quando eu saí da prova. Porque a gente sabe que foi aprovado. Olha E só. foi muito, muito legal isso. E quando você viu de fato que estava aprovada, qual foi a sensação? Eu fiquei esperando o resultado, porque eu sabia, apesar de a gente saber que a gente tá aprovado, a gente fica ansioso pelo resultado, né? Saber que o nosso nominho saiu na lista. E eu fiquei, assim, atualizando ali, porque falaram que ia sair de manhã, mas não acabou não saindo. Saiu, acho que às 5 horas da tarde, do dia 8. E eu fiquei atualizando a lista, atualizando pra ver o resultado. Aí, quando eu vi o nome na lista, eu relaxei. Eu relaxei. E aí, eu fui, fiz uma comemoraçãozinha em casa, né? Mas nada muito grande, assim, e foi isso, assim, foi uma sensação muito, muito tranquila. A gente se tranquiliza, porque parece que é uma etapa da nossa vida que acabou, né? Concluída. Concluída. Né? Com Sim, sucesso. sim. Se você pudesse, então, listar acertos e erros de toda essa trajetória, dessa etapa, o que você poderia trazer pra gente? Bom, eu acho que eu colocaria a questão de cumprir melhor o cronograma que os professores passam. Na primeira fase, eu acredito que faria mais simulados, tentaria fazer mais, colocar mais número de questões, assim, né, no meu dia a dia. Para a segunda fase, treinar as peças principais, treinar muito mais as peças principais. E é isso, sabe? Tipo, tentar se controlar, tentar controlar a ansiedade, saber que isso não define quem nós somos e não se cobrar tanto também, né? Tipo, eu acho que essa questão da gente saber do nosso potencial e saber que a gente precisa ter foco e também, ao mesmo tempo,
equilibrar com as coisas que a gente gosta, não ficar somente focado muito nisso, nessa questão da prova, né? Se você pudesse agora dar uma dica de ouro para quem está nos assistindo, alguma mensagem de motivação que esteja passando nesse mesmo processo pelo qual você passou, qual seria? Bom, eu sei que, assim, tem muitos alunos que estão traumatizados com a primeira fase, né? E eu diria, assim, foco, ter muito foco, estudar muito, resolver muitas questões e vai dar certo. Estudar com estratégia, né? É o principal. Muito importante. Muito importante. Bom, nós conhecemos a história, a determinação e, claro, a superação, né, a aprovação da Aline de Jesus. Muito obrigada pela entrevista, por ter vindo até aqui, né, saído lá da Ilha da Magia, de Floripa, e vir aqui para São Paulo conhecer a gente. Agora é só festa, confraternização. Parabéns. Obrigada, obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, também muito obrigada pela companhia. Se você quiser saber mais histórias, mais entrevistas, tem aqui no nosso canal Estratégia OAB. Até mais!